Qual é a ideia aqui? Reconhecer todos os lugares em que você está terceirizando a mudança da sua vida, a mudança da sua realidade. Talvez você esteja terceirizando para outras pessoas, talvez você esteja terceirizando para as ferramentas, para as técnicas que você tem à sua disposição, né? Talvez você esteja terceirizando até para o universo, terceirizando para as entidades, terceirizando para quem mais? Para que ou quem você está terceirizando a criação da sua realidade? E que o que se requer, né? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, possibilidades, poder, potência, você e seu corpo podem ser para reconhecer você como a fonte da criação da sua realidade, para reconhecer você como o ser infinito que você é, para se empoderar da mudança e para assim usar as ferramentas, receber de outras pessoas, receber das entidades, receber das técnicas que você conhece e utiliza, contribuição para essa mudança e para a criação da sua vida. Eu lembro até hoje, essa é uma história que eu gosto de contar. Eu estava em Mumbai, na Índia, né? Eu morei lá um ano e lá eu pegava o trem para ir para o trabalho. Então eu tinha ido fazer um intercâmbio profissional, estava trabalhando lá na época na área de marketing digital, isso foi em 2015, né? Morei lá de janeiro de 2015 até janeiro de 2016. E a distância do local onde eu morava até o trabalho era 2 bairros de diferença, né? Então, tipo, o bairro que eu morava, Kandivali, no meio tinha um outro bairro que era Malad, e depois o bairro que ficava o meu apartamento, não, desculpa, o trabalho, né? Que agora me fugiu o nome. Não lembro agora, mas daqui a pouco eu lembro de novo. E então eu pegava o trem todos os dias para ir e depois para vir do trabalho para casa, né? A menos que eu fosse fazer alguma outra coisa de noite e ficasse direto, às vezes isso acontecia também. E o que acontece? Os trens lá na Índia, eles são muito lotados, é muita gente, tanto que eles não fecham a porta. Se tu já viu vídeos no YouTube, se já viu fotos na internet, depois pesquisa se tu não viu. Trem em Mumbai, bota assim, trem na Índia. Tem gente pendurada na porta, assim, eles andam literalmente se segurando, assim, ó, lá de fora. Às vezes um até segura o outro, assim, pela camisa para não cair. E vai, né? Aquele formigueiro de gente pegando aquele trem. E quando a gente está chegando perto da estação que a gente quer descer, se a gente está lá no meio, é interessante tu ir para perto da porta. Porque fica mais fácil de sair. Porque assim como tem bastante gente dentro que vai descer, tem muita gente lá de fora que vai entrar. É uma loucura, o caos, né? Então, se tu tá no meio do trem, tu precisa ir até a porta se a tua estação é a próxima, tá? Ou se não é a tua se não é a tua estação a próxima, tu deixa o pessoal passar para eles descerem, né? Tudo mais. E aí tava chegando perto da estação que eu ia descer, lá de Candiva, que era onde eu morava, e eu não me dei conta, não me liguei de ir para perto da porta. Então tava chegando perto, daí eu lembrei, putz, preciso ir para perto da porta, e comecei a me enfiar no meio das pessoas. Só que eu tava esperando as pessoas abrirem o caminho para mim. Eu não tava, sabe, pedindo, assim. Eu tava querendo ser educado numa multidão de gente ali e não tava rolando. Tipo, às vezes muita gente não ia nem ver ou ouvir que eu tava ali. E aí, olá Saldanha, Nair Saldanha. Pessoal que curte colocar o nome ao contrário no Instagram, outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela entrou na live e eu falei o nome, ela disse, não, mas é o outro, é o último. Como pode melhorar? E aí, um cara, um indiano que tava no trem, olhou para mim e disse assim, you need to do your own way, nobody is going to do that for you. Ele disse, você precisa fazer o seu próprio caminho, ninguém vai fazer isso para você. Daí eu olhei aquilo, ele tava falando sobre se enfiar no meio das pessoas até sair lá na porta do trem, né? Tipo, vai, corta, se enfia, não espera o pessoal abrir espaço, né? Porque tá muito lotado. Só que eu ouvi aquela frase, eu acho que eu vou colocar o celular no tripé, senão ele tá tremendo muito. Eu ouvi aquela frase como um insight de vida, né? Você precisa fazer o seu próprio caminho.
Ninguém vai fazer ele para você. E desde lá eu me dei conta, assim, sem brincadeira, eu já fazia umas paradas de meditação, já assim, não tava vivendo e trabalhando e criando nessa área de desenvolvimento pessoal, expansão de consciência, mas já tinha um pé bem afundado dentro. Já tinha um pé dentro. Então eu ouvi aquela frase e eu disse, nossa, em muitos lugares da minha vida, o que eu faço é ficar esperando que alguém faça por mim aquilo que eu gostaria que ocorresse na minha vida. Esperando que alguém venha e me entregue aquilo que eu gostaria de estar vivendo. Esperando que alguém venha e, sabe, facilite tudo para mim ali. Esperando que. E muitas vezes até esperando que as outras pessoas adivinhem o que eu gostaria na minha vida e correspondam a isso. E aí eu comecei a sacar ali que, cara, isso é um pouco de insanidade, né? Insanidade no sentido de que não condiz com como as coisas realmente funcionam, tá? E depois que eu conheci Access Consciousness em final de 2018, e eu comecei a ler os livros, comecei a fazer, né, estudar, fazer classe de barras, aí foi aí em 2019 que eu fiz minha primeira classe de barras. Uma das coisas que Access fala muito é sobre isso, você é a fonte, né? Hoje sou facilitador de consciência através das ferramentas de Access. Você é a fonte, né? Você cria a sua realidade através das suas escolhas, você cria a sua realidade através do seu ponto de vista, você cria a sua realidade através dos seus pedidos, você cria a sua realidade através do que você está falando e pensando todos os dias. Tá? Se tu tem uma pessoa na tua vida que está aparentemente te infernizando, te incomodando, criando um problema para ti, e tudo o que tu faz em relação a essa pessoa é olhar e dizer, mas que saco isso aqui, que pessoa chata, que coisa, essa pessoa só me atrapalha, só me incomoda. Adivinha, tu tá criando isso como a tua realidade, porque tu tá projetando esse ponto de vista. A ciência já diz, tá? Isso não é recente, a ciência já diz que no nível molecular, quando um átomo é observado, num nível molecular, o átomo muda o comportamento dele de acordo com o observador, de acordo com quem está observando. Tá? Procurem esse estudo aí, vocês vão encontrar coisa. O átomo, ele muda a forma como ele se comporta, de onda, de vibração e tudo mais, dependendo de quem é a pessoa que está observando, que vai para o microscópio ali olhar e tudo mais. Interessante, né? E a nossa realidade é a mesma coisa. Talvez tu acredite que tu está observando a tua realidade e tirando conclusões do que está acontecendo, só que essas conclusões, elas na verdade são a fonte da criação da tua realidade. Quando tu fala, expressa alguma coisa verbalmente ou mentalmente ou pensa alguma coisa, tu está criando mais daquilo. Tu está dizendo, essa pessoa é chata, ela me incomoda, ela me atrapalha. Pode ter certeza de que no próximo dia mais daquilo vai acontecer. Tu está dando força para aquilo, tu está alimentando aquilo, tá? E o que fazer então, né? O que mais é possível, tá? E se ao invés de reclamar, né? E assim, vou fazer um parênteses aqui, tá? Tem momentos que reclamar é até importante. Você precisa botar pra fora aquela energia. Mas que saco, isso aqui não tá funcionando. Você bota pra fora, bota pra fora, bota pra fora. O problema é viver como se você fosse uma vítima. Viver da reclamação. Viver do trauma e do drama, sabe? Se alimentar do drama. Nossa, como as coisas são terríveis para mim. Cara, isso não vai criar o que você deseja. Olá, Aline, seja bem-vinda. Isso não vai criar o que você deseja. Isso só vai criar mais do que tu tá dramatizando, reclamando. Então, o que você faz no lugar disso? Tadã! Uma das primeiras ferramentas de Access, uma das principais ferramentas de Access, que está presente em todas as classes, é perguntas. Perguntas abertas para o universo. Como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso além dessa realidade? Tem um vídeo do Dr. Dan Heer no YouTube que ele fala, ele diz assim, se a pergunta como pode melhorar não está funcionando muito bem para ti, pode ser que tu está fazendo essa pergunta e procurando caminhos, meios nessa realidade para encontrar a mudança que tu está pedindo. Então, daí ele dá essa pergunta que é um pouquinho diferente.
Ao invés de perguntar apenas como pode melhorar, você perguntar como pode melhorar além dessa realidade. Porque o além dessa realidade traz possibilidades que não são concebíveis, que não são visíveis, encontráveis nessa realidade. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antes de 2020, ainda final de 2019, já utilizando essas ferramentas, tá? Como eu falei, eu comecei em Access em final de 2018. Então, um ano depois, um ano de Access ali. Eu procurei um apartamento para morar na cidade do lado aqui, Santa Cruz, inclusive, Aline, que mais é possível. E eu estava fazendo perguntas para o universo. Quais são as infinitas possibilidades aqui, universo? Me mostra algo mágico, né? O que está disponível que eu nem sequer considerei, sabe? E aí eu comentei, né? Comentei com minha família, meu pai, minha mãe, algumas pessoas, assim, eu ia comentando, né? Que eu estava buscando um apartamento, amigos. Um amigo do meu pai veio e falou com ele que ele tinha trocado a casa, uma casa que eles tinham lá em Vale do Sol, que é outra cidade que tem aqui perto, por um apartamento em Santa Cruz. E esse apartamento, ele ia dar uma reformada e a ideia dele era vender depois. Mas se eu quisesse, eu poderia ir para lá e, ao invés de pagar aluguel nos primeiros meses, eu, né, enfim, dar uma reformar lá, ver o que precisa de mudança e tudo mais, fazer a reforma, tá? E aí aquilo foi tão fácil assim, né? Por quê? Porque eram pessoas conhecidas, não precisava de contrato, não precisava envolver imobiliário, eu nem precisei pagar aluguel no primeiro mês. E isso é um caminho além dessa realidade. As coisas se apresentam para ti de uma maneira que tu vai olhar e vai dizer, nossa, isso foi mágico, isso foi fenomenal, sabe? Estava em casa. A linearidade dessa realidade vai dizer que você precisa visitar tantos apartamentos, tantas vezes, ir na imobiliária, fazer aqueles contratos lá. E aí então você vai poder ter o que você quer, tá? Às vezes vai ser esse o caminho. Não vamos brigar com isso, né? Não é essa a ideia. Não é rejeitar as possibilidades que também podem vir desse meio. Só que o além dessa realidade, ele te traz possibilidades que você nunca considerou. Possibilidades que são muito mais fáceis. Sabe aquela possibilidade de você se sentir em casa, assim, nossa, que bom que isso surgiu desse jeito. Que bom que isso tá assim, porque é muito mais fácil. Né? Então, como pode melhorar além dessa realidade? É uma das perguntas que você pode fazer para aquilo que você está pedindo e ainda não apareceu. Né? E olha como é mais leve, mais expansivo, percebe no teu corpo como é mais leve, mais expansivo, se tu perguntar assim, quais as infinitas possibilidades aqui? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Como pode melhorar isso? Universo, me mostra algo mágico. Em comparação a simplesmente afirmar, isso tá um saco, que merda, isso não funciona, não tá dando certo, não tem jeito, não vejo o caminho, não tem, é impossível. Chega a doer falar as afirmações negativas, que são as reclamações, né, ou as conclusões de como as coisas não podem acontecer. E relaxa o corpo quando tu pergunta, cara, quais os caminhos que eu ainda não considerei, quais as portas que eu ainda não vi que eu posso abrir, né? Que mágicas o universo pode me mostrar com isso? Relaxa. Pegou? Essa é uma diferença que parece um detalhe, e se isso puder mudar toda a tua realidade, se isso puder mudar como tudo funciona na tua vida, e se isso puder mudar como tudo funciona na tua vida, se tu pegar num gancho de 24 horas, num tempo aí de 24 horas, tem estudos, né, que dizem que a gente tem 80 mil pensamentos no dia, uma coisa assim. Tem uns números aí, né? São milhares de pensamentos, dezenas de milhares de pensamentos num dia. Se tu pegar então 24 horas com 80 mil pensamentos de como as coisas não podem acontecer, de como vai dar tudo errado, de como é um problema, blá blá blá, versus comparado com 80 mil perguntas. De qualquer jeito, tua cabeça vai estar pensando o tempo todo, né? Tem a galera que faz meditação, faz barras,
faz reiki ali, tem aqueles momentos que a cabeça está mais relaxada, não está pensando tanto, mas ainda assim, daqui a pouco surge uma situação ali e a cabeça já começa a matutar. Então, como seria aproveitar que a tua cabeça vai estar falando coisa e falar aquilo que vai criar a realidade que você gostaria? Uma sugestão, né? Como eu falei, são as perguntas. Ao invés de dizer, puta merda, não sei o que fazer com isso. O que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre isso que ninguém mais sabe? Quem pode contribuir aqui comigo com relação a isso? Né? O que eu posso ser ou fazer diferente que vai criar espaço e facilidade com essa situação? Né? Então aqui, ó. E aí tu pega e multiplica isso, então, né? A gente tá falando de um dia, né? 24 horas, fazendo pergunta pra tudo, ao invés de... Ao invés de, que saco, multiplica isso por 7, bota uma semana aí. Por 30, um mês. 364, 365 dias, se for ano bissexto, um ano. Gary diz, né, as pessoas dizem que elas não são poderosas, as pessoas dizem que elas são o efeito aí da realidade, elas são vítimas. O que elas não reconhecem é que esse é o poder delas. Só por elas estarem dizendo isso, elas estão criando isso. E esse é o poder delas, esse é o teu poder. Tu é a fonte da criação da tua realidade. E se nada além de ti puder te criar um efeito, qualquer efeito aí na tua vida. Veio alguém e te fez mal. Antes disso, se tu for observar, tu soltou algum pensamentinho. Soltou algum pensamento aí do tipo, eu mereço, nossa, não devia ter feito isso, eu sou desgraçado. Você entende? Você convida aquilo, né? Você se julga. E aí, qual é o seu ponto de vista sobre aquelas pessoas que você julga? Você vê alguém fazendo uma maldade, você fala, nossa, essa pessoa, né? Você quer, de repente, que ela seja punida, alguma coisa assim. Aí, quando você se julga, você também cria a própria punição na sua vida. Você é a fonte. Não é o mundo que está acontecendo para ti, não é as outras pessoas, a realidade externa. Tu está criando, tu está convidando, né? É uma sinfonia ali, uma dança. Fez a pergunta, algo legal aparece. Daqui a pouco você se julga, uma manhaca aparece. Então, o que se requer, né, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, possibilidades, poder, potência, honra e permissão, você e o seu corpo podem ser, para ser a pergunta, fazer perguntas o tempo todo, para se divertir com as perguntas, brincar com elas, ter espaço com as perguntas. Se a alegria de perguntar e receber a contribuição do universo. Se a alegria de permitir que o universo te presenteie. Se a elegância da criação sem esforço. O que mais é verdadeiramente possível para a criação da tua realidade, como você sendo a fonte e sendo a entidade dominante da sua vida? Que não é possível se você decidir que você é uma vítima ou o efeito, né? O efeito de algo ou de alguém, tá bom? E também reconhecer que se alguém está te fazendo alguma coisa, em algum lugar tu está permitindo isso, em algum lugar tu está escolhendo isso, em algum lugar tu está até pedindo por isso, tá? E a gente não fala isso para se julgar, né? Tipo, você não precisa se julgar por isso, é para reconhecer, deu cara. Daqui a pouco tem alguma coisa aí que não tá legal, você vai perguntar onde é que eu, pedir por isso? Qual foi o pensamento que eu soltei aí? Qual foi a reclamação? Qual foi o auto-julgamento que eu soltei que o universo vai corresponder, né? De alguma forma. O que mais é verdadeiramente possível para você criar a sua realidade como você gostaria que ela fosse? O que mais é verdadeiramente possível para você criar, gerar e atualizar fisicamente o viver que você gostaria? Um viver fenomenal, um viver de mais facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar? O que mais é possível? Tá bom? É isso por hoje. Gratidão aí a presença de todas ao vivo ou, né, quem assistiu a gravação também. Galera, quem curtiu a live, quem curtiu essas informações,
Compartilha depois no aviãozinho para quem você conhece aí que também acha, né? Que você olha e diz, cara, essa fulano, beltrano, aí você deve conversar com algumas pessoas, né? E dizer assim, nossa, tal pessoa ia gostar disso aqui também, tal pessoa ia receber algo aqui nessa live. Manda um aviãozinho ali, dá uma compartilhada. Para quantas mais pessoas nós podemos levar isso, né? Se você está aqui ouvindo e ficou do início ao fim, ou ouviu bastante coisa, provavelmente tem alguma coisa que te interessa e que também deve interessar outras pessoas, tá bom? Gratidão aí, Adriana, obrigado, Fernando, obrigado. Valeu a presença, um grande abraço e até mais, até a próxima.